Fala, cambada de escravo da ditadura petista brasileira, tudo bom? Eu sou o Bill Pedroso, eu estou aqui com o Lucas Cameron e o Gabriel Pinedo e nós somos o Cataláctico. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. O que a gente tem hoje de notícia para vocês? Vocês já sabem, a gente já falou ontem. Wagner Group, feminismo espacial e Covid nova está no título, mas não é só isso. No Brasil, a gente tem o Ministério da Defesa falando que não há imagens do Delgatti no prédio do Ministério da Defesa, mas é porque passou do prazo. Aí a câmera, o sistema de câmeras ali apagou as imagens do Delgatti, não é porque o Delgatti nunca entrou, não. É que esqueceram de dar o save. Temos também a Polícia Federal cruzando dados para identificar os doadores do Pix do Bolsonaro. O que pode dar errado com isso, né? Temos o Exército Brasileiro, extremamente confiável e honroso, comprando, sem licitação, um sistema de espionagem interna dos israelenses. Por que será que o Exército Brasileiro está sem licitação comprando todo um aparato de espionagem interna? Que, por sinal, possivelmente já é redundante, visto que a gente já tem a ABIN, visto que a gente já tem a PF com sistemas semelhantes. Parece que a gente vai entrar naquela era de competição entre polícias mesmo, que a gente via na União Soviética, cada um com o seu aparato de espionagem para não deixar se tornar subserviente ao outro. Na questão do Perigosito, do ex-Perigosito agora, né, o Perigogin, que morreu de gravidade, de desaceleração, a gente estava tentando aqui, antes do programa começar, dar a melhor definição, parece que morreu mesmo. Eu ontem tava meio cético, porque é o Perigogin, o cara da Troll Factory, né? Mas parece que morreu mesmo. Vamos dar os detalhes disso, por que parece que morreu, quem morreu também, o Utkin morreu também, que é talvez mais importante do que o Prigogine ter morrido. Vai ter uma troca de cabeça pesada ali no Wagner. Vamos ver que provavelmente o Trochev vai substituir, mas vamos dar uma olhada na situação, o que isso quer dizer para a guerra e o que isso quer dizer para você, provavelmente nada. Mas assim, o Surovkin também foi demitido e o Putin... Acho que o Pinedo colocou melhor antes do programa começar. O Putin deu os pêsames pela morte do Prigogine. Então, assim, a hora que o Putin falou, foi uma pessoa legal, mas cometeu certos erros, isso é russo para... morreu mesmo, não é fake news, não. O cara estava no avião e foi passado. O que a gente tem além disso? Feminismo destrói a Estação Internacional Espacial. Isso é uma história que vem se desenvolvendo há quase 3 anos. A gente chegou ela completa para a gente essa semana e a gente vai contar para vocês. Aparentemente, o feminismo, na sua ânsia de promover mulheres ao invés de pessoas competentes, sejam elas mulheres ou homens, promoveu uma mulher completamente histérica e maluca para a Estação Internacional Espacial. A mulher, quando chegou lá, começou a ter problema com o marido, achar que estava tomando corno, ter crise de ansiedade, falou: quero voltar. Mas o Uber estava no preço dinâmico, né? Não dava para voltar. Alguém não conseguiram explicar para a mulher que não se volta assim da Estação Internacional Espacial. E ela talvez tenha destruído todo o projeto da Estação Internacional Espacial. Os russos já moveram processo contra ela e estão considerando mover processo contra o governo americano, porque são trilhões de dólares jogados fora. A mulher basicamente começou a furar a estação. Isso é uma coisa de gente normal, né? Pegar uma furadeira e fazer buracos quando você está num latão no espaço. Começou a cagar e mijar por aí, o que é maravilhoso quando você tem um sistema de reciclagem de ar, né? Então, assim, para sempre, dentro da estação espacial, vai se respirar aquele ar lá. Enfim, uma situação bizarra, mas que ilustra perfeitamente o que é o feminismo. E a gente vai dar uma olhadinha aqui no programa de hoje. Liberdade de expressão. Temos o Jordan Peterson, ele mesmo, sendo finalmente obrigado a participar de programa de reabilitação do Conselho de Psicólogos de Ontário. Finalmente, por quê? Porque ele é um extremista que precisa passar por reabilitação? Não, porque os caras já estão ameaçando e processando ele para que isso aconteça. Faz tempo, ele está ali recorrendo na justiça e afins, e parece que é a decisão final mesmo. O juiz decidiu que ele vai ter que se submeter à reabilitação de mídia social. Ele vai ter que aprender como é que ele fala no Twitter, basicamente, por tempo indeterminado, por um processo que ninguém viu direito, ninguém entendeu direito como é. Só para vocês terem uma ideia, uma das evidências é uma conversa de 3 horas com o Joe Rogan.
mas ninguém aponta em qual pedaço ele de fato cometeu um crime. Não, deram como evidência essas 3 horas de conversa. Enfim, uma situação ridícula, ao mesmo tempo em que o CJ Hopkins está sendo condenado ou a pagar 3.600 euros, ou a passar 2 meses no Chilindró, na Alemanha, por falar mal da ditadura sanitária. É isso mesmo, CJ Hopkins, um escritor satírico não é o Stephen King da vida, não tá nesse alto escalão não é um Salman Rushdie, não tá nesse alto escalão, mas tá ali no nível na série B dos escritores. Escreveu um livro falando mal da resposta à fraudemia, da resposta ao Covid, dos lockdowns e afins, e o nego enquadrou ele na lei do Roger Waters ali. Basicamente, a capa do livro dele tinha um cara com a máscara e uma pequena suástica, e aí vão prender o cara por apologia ao nazismo, por ele estar reclamando e satirizando o nazismo, que nem o Roger Waters fez. Maravilhoso, maravilhoso. A Alemanha é um país, uma cultura linda, gente. E pandemia 2.0. Temos uma nova variante que supostamente ignora a vacina, tipo todas as outras variantes, basicamente. Mas o Biden está dizendo que o americano precisa tomar mais vacina, que eles precisam de mais booster shots. Vamos nessa, até bater 15, 20, a gente continua tomando essa porra. O Fauci veio a público dizer que os lockdowns foram completamente justificados, ao mesmo tempo em que vaza uma carta do Osterholm se comunicando ali com o CDC, falando: gente, vocês claramente estão manipulando dados, assim, vocês estão ignorando todos os dados que mostram que máscara não funciona e publicando só os dados que deixam eu entender que máscara funciona. Não é assim que se faz ciência. O Osterholm foi um cara que previu a crise sanitária do Covid. É um cara que está dentro do establishment, mas é crítico ao establishment, é meio que o DeSantis do CDC, digamos assim. Fez críticas públicas ao CDC, mas críticas mais leves do que era esperado. E agora a gente sabe por quê, porque em privado ele estava ali falando: cara, vocês são imbecis ou vocês são só corruptos? Vocês estão escondendo dado, porra. Era basicamente esse o conteúdo dos e-mails que o Osterholm estava mandando para o CDC. E, óbvio, como a gente vem avisando aqui no programa, a segunda pandemia já está começando a acontecer. Você já está tendo universidades e negócios de grande escala nos Estados Unidos voltando com 2 coisas: mandatos de máscara, você só pode entrar, operar, manter o seu emprego se você estiver usando a focinheira, e testes rotineiros de Covid. Para trabalhar nessa empresa, você tem que fazer o testezinho toda semana para mostrar que você não tem a doença do Satanás. Enfim, esse é o mundo, essas são as notícias que a gente tem para vocês. Primeiramente, bem-vindo ao pessoal que está chegando aí, né? Salve para o Maerli, para o Murilo Lova, para nossa mínima audiência no YouTube, já que o YouTube resolveu dar um shadow bump pesadíssimo na gente. Mas antes da gente entrar nas notícias do dia, vamos para os follow-ups, vamos para os desenvolvimentos recentes de notícias antigas. E o que a gente tem para vocês? Polícia do Distrito Federal cumpre mandado de busca e apreensão contra Jair Renan Bolsonaro. Mais uma perseguição ao Bolsonaro? Não, é o Bolsonaro filho. É o 06 mesmo. É o 04 agora. Qual? É o coitado do 04. Né? O coitado do 04. Pois é, não vai nem poder sair transando com as meninas do condomínio. Olha só. Que cara bosta, que só vive de velho. ganhar dinheiro fazendo streaming, não tem nem a ver com política, tá sendo investigado. Pois é. Você vê que por que é follow-up? Porque a gente tá sempre mostrando todo dia. Antes pelo menos era dia sim, dia não. Tinha alguma perseguição arbitrária nova contra o Bolsonaro. Era mais uma multa, era mais um processo, congelava a conta não sei aonde, Banco do Brasil fecha a conta nos Estados Unidos. Agora já chegou no nível onde é todo dia e é umas coisas tipo o filho do cara que nunca se envolveu com política, que é streamer, tá com mandado de busca e apreensão. Buscar e apreender o quê, cara? O controle de PS5 do moleque, sabe? Enfim, assédio político, claro, que a gente já vê acontecendo com o Bolsonaro faz tempo. O que mais que a gente tem de follow-up aqui? Até os nomes das operações estão ficando mais bosta, né? Operação Sucedere, Operação Falso Coach. Pelo amor de Deus. Operação Juízo Final, comparem. Até a PF tá decaindo, até o cara que dá nome para a operação da PF tá decaindo. Pô, aquele momento áureo da Operação Catilinárias em 2016, pegou o Cunha. Pô. Pois é.
Pois é. Enfim, bancada evangélica pode obstruir votações em protesto contra a resolução favorável ao aborto e às drogas. Cara, é aquele negócio, a direita conservadora acerta até quando erra, erra quando acerta até quando erra não, às vezes eles só erram mesmo, mas quando erra, acertam também. Legal que a gente vai ter uma bancada evangélica que, ao invés de completamente vendida ao PT, está fazendo alguma resistência para negociar. Infelizmente, o que eles estão negociando é acabar com esse negócio de liberação de droga e aborto. Pois é, Então, assim, aí eu já vejo que é mais um sinal de que se venderam. Então, ao invés de pegar pautas concretas, como a escalada do autoritarismo petista, o que eles estão fazendo é jogar essas cortinas jogar de para fumaça, base. que não vai passar. Sabem que não vai passar, mas pelo menos vão poder botar no Insta, nós tentamos fazer alguma coisa. Não sei também, porque às vezes passa, às vezes é a concessão que os caras fazem para os evangélicos, para eles estarem comprados ali e não precisarem legalizar droga, né? E tirar a receita do crime organizado. Às vezes é a desculpa perfeita. Pessoal, a gente tentou legalizar, botamos no programa do Ministério da Saúde que a gente ia legalizar a maconha, aí vieram os evangélicos e não deixaram. Olha só que absurdo. Então, todos os nossos financiadores do narcotráfico não vão perder renda. Que chato. Que chato. É isso que a gente tem de follow-up do Brasil hoje. A Argentina vive onda de saques e o porta-voz da Casa Roubada acusa o partido de Milei do envolvimento. Basicamente, os caras estão na Argentina considerando decretar estado de sítio para o Milei não ser eleito. Esse é o nível ao qual chegaram os caras. A gente já fez na semana passada, a nossa cataláxia sobre o Milei, batemos um papo sobre por que de fato, ele é melhor do que o que está ali, mas não é como se fosse de fato um libertário. Ele é um cara liberal, neoliberal, que lê um Mises e curtiu, né, que entende ali um pouco do processo de mercado, se aliou com a extrema-direita, tudo herdeiro da ditadura militar argentina. Ele estava com as alianças estranhas, já foi membro ali do painel do Fórum Econômico Mundial, enfim. É um cara que tem os seus defeitos, mas é muito melhor do que as opções, muito melhor do que a Bullrich e do que o kirchnerista lá, cujo nome eu sempre esqueço. Só que os caras estão tão desesperados com a Libertad avançando que eles estão acusando, basicamente fazendo o 6 de janeiro deles, né? Só que um 6 de janeiro antes das eleições. Eles estão fazendo uma onda de saques, porque a gente sabe que libertário e gente que gosta de liberdade e propriedade privada adora fazer saque também, né? E aí acusando o partido do Milei. E a Bullrich, a mesma Bullrich histérica que falou que queria prender o Maduro e afins, diz que não pode ser descartado o estado de sítio. As duas, uma. Pode ser a histeria da Bullrich? Pode. Até porque o governo de esquerda diz que não precisa de uma medida tão extrema. Mas pode ser que seja assim que o sistema se articule para não deixar o Milei se eleger, né? Decreta o estado de sítio, decreta uma ditadura militar e acabou. A Libertad afunda. Né? Eu acho que ela tá querendo jogar pra galera. Possível. Os malucos mais conservador lá, que não curte muito o Milei, porque o Milei falou que não liga para traveco, que não liga para viado, que não liga. Cara, o problema é que o Milei, ele tá com o pessoal conservador, na aliança dele tá o pessoal azul e branco, tá o pessoal os descendentes dos caras pintada lá de rebelião militar, todo o pessoal da extrema, do que você poderia chamar de extrema direita, tá na coligação do Milei. Ele é a cara legal desse pessoal. A Bullrich, ela tá mais com o pessoal PSDB, assim, aquela esquerda que finge que é direita para pegar o centrão, para pegar a tiazona social-democrata, mas que é conservadora nos costumes. Por isso que ela tá tão esvaziada assim em termos de voto, sabe? Ela teve o que de intenção de voto? 13% nas primárias, sabe? O Milei teve 30, mas teve 30 com essa coligação meio estranha aí. Quem é que tá na coligação? Vamos ver exatamente. A Libertad Avança. Quais são os partidos da coligação? O Partido Democrático do Bauté, o Partido Conservador Popular,
o azul e branco do Luayasa, que é o pessoal dos cara pintada, militarzão, pesado, e o Liberdade e Dignidade do Bonatti, que é só os conservadores extremos que perceberam que não vão conseguir se eleger sendo conservador extremo, aí se aliaram com o Milei, para o Milei levar. Vai ser um negócio meio Pinochet ao extremo, assim. O Pinochet no sentido, vai ter a extrema-direita do militarista da Argentina com o Milton Friedmanzinho ali de presidente. Melhor, é o Guedes presidente com o Bolsonaro na base, basicamente. Mas, enfim, a Argentina tá tendo onda de saque, estão culpando no Milei. O meme veio pronto já. É libertário violando propriedade privada, maravilha. Temos o Trump se apresentando hoje à justiça americana. Amanhã a gente vai ter mais detalhes do que está rolando. Aparentemente ele vai ter que ficar preso um tempinho. Então, assim, vai ter uma janela de tempo na qual ele pode ser, para dar uma de Jeffrey Epstein ali, pode do nada bater a vontade dele se matar. Estão discutindo qual exatamente que vai ser a segurança do Trump, porque lá na Geórgia não vai ser que nem na Flórida, onde ele vai se apresentar na delegacia, ser fichado e ir embora. A justiça da Geórgia decretou que ele vai ter que ser preso e sair em fiança. Vai ter que ser preso, depois pagar a fiança de 200 pau, de dólar, $1 milhão e sair. Ou seja, vai ter 2 ou 3 horinhas de Trump preso mesmo e, caralho, tenso. Tenso, o time dele também já foi todo fichado, já tem, acho que estão 2 que foram presos e saíram em fiança também. Então, assim, a Geórgia está mais extrema do que a Califórnia e Nova York na perseguição ao Trump. Talvez porque eles consigam ainda ter um capital político para fazer isso, mas isso a gente vai ter mais notícias amanhã. Situação perigosa, situação tensa. Guerra na Rússia. Continua a mesma coisa, basicamente. As Forças Armadas Russas, segundo o Ministério da Defesa, estão ali fazendo um monte de ataque de precisão em centro de tomada de decisão, ao mesmo tempo em que toram o pau em todas as regiões possíveis em civil e o caralho. Eles partiram já para aquele fim de guerra, de oprimir ao extremo a Ucrânia para ver se os caras arregam, ao mesmo tempo em que a Ucrânia também falou, então pau no seu cu, drone, caiu drone, tomei até um sustinho que minha esposa estava lá em Moscou e caiu drone em Moscou, em região de civil, mas está tudo bem, ela é campeã russa de sumô, ela não morre com o drone não, ela dá um ipom ali e o drone volta. Mas tá começando a ficar chato, basicamente, o negócio dos drones. Eu nunca achei que eu fosse falar essa frase ridícula, mas tá começando a ficar chato esse negócio dos drones ucranianos aqui. Antigamente tinha o drone? Tinha, mas e ali, pô, os caras tentavam acertar um oleoduto, alguma coisa. Agora eles partiram pro foda-se mesmo. Eles estão mandando para estação de trem com civil, estão mandando para bairro residencial, estão naquele negócio já de... Estão quase uma semana consecutiva fazendo isso, assim, sim, todos sim. os dias, né, meu? Eles ameaçaram, já era para ter acontecido, eles ameaçaram para a semana passada, o que era estranho, porque como é que você vai ameaçar um ataque para deixar o pessoal avisado? Sabe? Eles tinham ameaçado para 10 dias atrás, dia 14, a maior onda de drones que o mundo já viu, uma drone swarm que ia chegar em Moscou e ia explodir Moscou inteira, mas chegaram tipo 3 drones, então eu não sei exatamente que porra que estão fazendo, mas a situação tá aquela mesma, assim, a Rússia está cada vez mais investindo em dizimar o que resta do exército e do Estado ucraniano, ligando foda-se para civil, porque antigamente eles pelo menos ligavam, mas mais para dano civil, eles estão começando a ligar o foda-se nesse acelero, e os ucranianos fazendo o contrário, no caso, cada vez menos mirando em alvo militar, porque já estão desistindo de fato assassinar tomadores de decisão, e estão partindo mais para a guerra psicológica do, cara, vamos matar russo até os russos se cansarem da guerra, o que não está funcionando, porque na minha experiência que os russos não estão cansando da guerra, eles estão até gostando, finalmente estão ganhando alguma guerra, eles só perdiam porra da Guerra Fria, o país nunca se recuperou psicologicamente disso, agora tá um patriotismo do caralho, quase tive que virar porrada no bar esse fim de semana, porque tava falando inglês, o patriotismo tá pesadão aqui. Que mais que temos? O Pineiro tá com cara de que vai falar alguma coisa.
Não, é só um negócio que o pessoal estava falando, principalmente em rede russa, é que esse negócio dos drones, dos ataques dos drones em Moscou, eles estão acertando lugares que são minimamente questionáveis. É lugar de elite artística, lugar de pessoa rica, pessoal que normalmente não apoia a guerra, e você vai tacar drone nesses caras, tipo, para eles começar a apoiar agora, tá ligado? Ou, já que estão tacando drone aqui, vamos meter bala nesses malucos mesmo? Eu não sei faz que eu muito não sei sentido. eu não sei o que talvez isso seja só um acidente, porque o que eu tô vendo de diretriz que me parece aqui é mirar em bairro rico. A Rússia é um país estranho quando a gente pensa do ponto de vista do brasileiro. O brasileiro, militar é pobre, militar é pé rapado, é classe média. Para o russo, não, o militar muitas vezes é rico e mora em bairro nobre. Principalmente o alto escalão do exército é rico. Então, o bairro onde moram os artistas é o mesmo bairro onde mora a oligarca, que é o mesmo bairro onde mora general, filho de general e afins. Então, pode ser que eles estejam só mirando em bairro rico, sabe? Mira no Leblon e aí, cara, você tenta acertar o Mourão, mas pega no Caetano Veloso, tá ligado? Eu acho que é um negócio meio nessa linha, assim. Eles não estão mirando em bairro de pobre, tá caindo em bairro de pobre, porque nem sempre o drone chega, né? Mas eles estão mirando em bairro de residencial de rico e em centro comercial para ver se dá uma intimidada. Estão mirando na Faria Lima lá de Moscou para ver se o pessoal dá uma pressionada econômica também. Mas esse também é o pessoal que era contra a guerra, sabe? Guerra é mal para os negócios, então de fato não está fazendo muito sentido. Não está fazendo sentido nenhum essa porra desse ataque. Que mais que a gente tem de follow-up? E a Europa se fudendo, como sempre. Como é que diz? Os aluguéis na Grã-Bretanha estão batendo recorde histórico, assim, desde que se mede aluguel, desde o século passado, quando começou a se medir de forma sistemática aluguel, estão com o preço médio de aluguéis mais altos. Não, mais altos desde 2016. Olha eu exagerando aqui. Não. Então, os preços estão os mais altos. O aumento foi o aumento mais íngreme desde 2016, desde o fim da crise do euro, para vocês terem a noção de como tá legal o Reino Unido. As autoridades gregas estão reportando centenas de imigrantes nas ilhas nos últimos 3 dias, ao mesmo tempo em que a Itália anunciou que a imigração ilegal dobrou desde o ano passado. Então a Europa está realmente num período de horda bárbara entrando mesmo. Ano passado já era o recorde e já tinha, se eu não me engano, dobrado do ano anterior. Todo ano está dobrando a quantidade de imigrante ilegal nessa bosta. Você já tem daqueles vídeos de cidade onde só tem imigrante ilegal na Itália. Eles estavam com problema, né? Eles tinham um monte de cidade italiana que estava com aquele problema de que tem velho demais, eles queriam importar jovem, mas eu acho que não eram esses os jovens que eles queriam importar, né? Eles queriam, sei lá, pegar um inglês, pegar uns americanos, brasileiro talvez, não argelino, pessoal da Líbia, o pessoal do Egito, mas é o que tem para hoje, nem sempre, nem só de tá uma juventude. maravilha viver na Europa agora, né? Maravilhoso. E a perspectiva de futuro também incrível, assim, um futuro brilhante à frente. Cara, eu lembro da crise do euro, quando o pessoal falava, nossa, nunca antes a Europa passou por uma crise assim, olha só esse desemprego, os jovens estão... A crise do euro parece uma piada agora comparado com o que a Europa está passando. Você lembra do drama que faziam no jornal? A Europa, a geração europeia sem emprego, os jovens não sabem o que fazer. Até agora eles sabem, eles têm que defender a nação de invasores islâmicos. Olha a mudança de situação em 10 anos nessa bagaça, velho. Puta merda. Mas de follow-up, que é isso. O Edu Contra mandou aqui um comentário. O soldado que mirar no Mourão e acertar o Caetano Veloso ganha uma medalha. Acho que deveria, né? Deveria. O Caetano Veloso tá chato pra caralho. Mas é isso aí que a gente tem de follow-up para vocês. Antes da gente entrar nas nossas notícias de fato do dia, deixa o seu like aí, se inscreva no canal.
O que mais que a gente pede para vocês? Ajudem a gente. Todo dia agora, cara, a gente tá num padrãozinho legal. Todo dia tá pingando um inscrito ou dois novos no canal. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo, por favor, esse boca a boca, para a gente continuar crescendo. Não se esqueça das nossas outras redes sociais, estão todos aqui embaixo. Temos o Spotify, para quem não gosta de ver o nosso rostinho bonito, que é só escutar. Aliás, salve para quem está escutando no Spotify. Temos o Telegram para o pessoal que gosta de trocar ideia com a gente. Nosso Telegram está crescendo sempre também de pouquinho em pouquinho. Trocar ideia, sugerir notícia, pegar material. Às vezes a gente fala de um paper científico aqui, a gente mostra para vocês lá. A gente fala de um documentário aqui, mostra para vocês lá. Às vezes entra um idiota, a gente oprime, vocês têm o prazer de assistir isso acontecer. Temos o nosso Twitter, temos o nosso Instagram com os cortes e temos o TikTok com os cortes também, mais para o pessoal que às vezes bateu a cabeça quando era criança, tem um probleminha e ainda usa o TikTok. Temos lá para vocês também. Então é isso aí. Vamos ao programa, vamos às notícias do dia. Começando pelo Brasil. Não, aqui ainda é Itália. Olha só, falando em bater a cabeça, fui zoar o pessoal do TikTok. Múcio, não há imagens de Delgatti na defesa, por prazo das câmeras. O que mais que a gente tem para falar sobre esse julgamento, velho? O Delgatti foi lá para falar que o Bolsonaro tinha instruído ele, contratado ele para forjar um ataque a uma urna. Aí, no meio do depoimento, ele fala que não é possível forjar o ataque a uma urna, que, na verdade, que não tinha sido o Bolsonaro, tinha sido o time do Bolsonaro, tipo a Carla Zambelli, gente ao redor. Aí ele não apresenta nenhuma evidência disso, a ponto do Greenwald, do Glenn Greenwald, que era um cara extremamente anti-bolsonarista, falar que era um julgamento absurdo. Aí, no meio desse julgamento, ele fala que não faz sentido hackear uma urna só, que a fraude só poderia ser feita por dentro do TSE e que até 2018 existia uma única pessoa no TSE com o poder de votar por 200 milhões de brasileiros, mas que isso mudou depois de 2018, na última eleição já foi seguro por alguma razão. Agora estão cinco só. Mas é melhor do que um, mas ainda né? É seguro, agora ainda é são seguro. cinco, Agora, super seguro. Sim, super seguro. E ainda termina falando que a única solução é o voto impresso. Aí, obviamente, depois disso, o cara foi preso, condenado a 20 anos de cadeia pelos seus crimes. O advogado dele veio a público falar que era um cara meio instável, meio carente. E agora, como se não fosse ridículo o suficiente, durante o período onde ele deveria estar no prédio do Ministério da Defesa, não tem filmagem dele. É curioso, né? Não tem filmagem do Palácio Planalto, no Rio de Janeiro, não tem filmagem do Delgatti, mas mesmo assim eles dizem de pé junto que o bolsonarismo tentou um golpe de Estado no Brasil. Aliás, não tem. Eles não têm provas, mas eles têm. Giromba. Tem sim, calma que a gente vai assistir, né? Eles não têm provas, mas têm convicção, né? Eles que adoravam imputar essa frase ao Dallagnol lá. É o modus operandi dos caras de investigar. Mas para quem... Pera que tem vídeo sim dessa bagaça. Eu tô só avisando pro pessoal do que se trata o vídeo que tu vai colocar, que é imagens gravadas pelas pessoas que estavam lá no Planalto no dia que aconteceu, onde, enquanto os caras estavam denunciando os infiltrados, eles estavam primeiro limpando as coisas que foram quebradas, segundo ajudando a escorraçar os infiltrados. Pois é. Aliás, salve pro Murilo Lova aqui, que falou que o soldado que acertar o Zé de Abreu ganha uma estátua e um mausoléu. Mas o que a gente tá falando é, beleza, no Delgatti eles já tá virando comum apagar câmera de prédio público. Sabe, o Flávio Dino ficou naquele de não querer liberar as câmeras do Ministério da Justiça. O pessoal do Ministério da Defesa falou que acabou por causa do prazo. O prazo, pô, se você deixar a câmera ali para sempre, ela vai apagando, né? A gente, curiosamente, o Ministério da Defesa, cheio de pessoas competentes que queriam provar que o que aconteceu ali, que o Delgatti, de fato, entrou no Ministério da Defesa para praticar ilegalidades. Eles não se interessaram o suficiente em salvar a evidência. Ninguém apertou o botãozinho ali, botou no CD. E aí o sistema apagou automaticamente. O que o Lucas estava falando é que a mesma coisa aconteceu com o Delgatti. Com o Delgatti não, com o Palácio do Planalto.
A gente falou como há uns dias atrás, há uns dias ou foi na semana passada? Enfim, recentemente, que o governo, a CPMI do 8 de janeiro, concluiu que 4 câmeras que deveriam estar funcionando, filmando os atos de vandalismo ali no Palácio do Planalto, pararam de funcionar logo antes das invasões. Olha só que coincidência do caralho. É tipo a câmera do Jeffrey Epstein parando antes dele se suicidar. E aquela coisa, assim, os maiores interessados na prisão do Bolsonaro e de bolsonaristas é o próprio PT. Se de fato essas imagens mostrassem, assim, como provas cabais dos crimes cometidos por bolsonaristas de forma organizada e pelo Bolsonaro de forma organizada, eles vão ser os primeiros a querer que essas imagens vazassem. Pois é. Mas isso aqui é o momento que as câmeras não filmaram, né? Que as câmeras do Palácio do Planalto desligaram, foram ali. Deu bug nas 4 ao mesmo tempo. Olha que coincidência. Mas felizmente o brasileiro tem celular, o pessoal fica se endividando até a terceira geração para comprar smartphone, todo mundo tem câmera hoje em dia. Isso aqui é o que estava de fato acontecendo. Olha só que maravilha. Patriota tem ordeiro que está limpando. E essa bagunça que a gente não fomos nós. Foram as bombas de gás lacrimogêneo que você jogou. Não foi a gente. Aí, tá vendo? Patriota que está limpando, não é empregado da Câmara, não. Aí, pessoal, os bolsonaristas são assim, estão protegendo o patrimônio da Câmara dos Deputados. Aqui, ó, são nós que estamos protegendo, para não deixar os infiltrados, bandidos do PT quebrar. Bolsonarista não quebra nada, não, ele está protegendo. Nesse momento eu vou falar um negócio. O mesmo petista invadiu, tá tentando tacar fogo e a gente está brigando contra eles, ó. Vocês estão soltando bombinha, é? Você é petista? Vai ficar famoso. Ó, a galera gritando frontão. Ó, safado, tá vendo? Ó, sai daí. Ó, isso aqui, ó, não foi a gente! Ai, quem é, ó? Quem é, ó? Sem terra, ó! Você tá botando fogo, ó! Só um PS. Palmas pra mulher por usar sem terra como palavrão, mas vou retomar o vídeo. A extrema-direita. Conheça a bandeira do PT, o novo símbolo da extrema-direita. Né? Hã? Conheça a bandeira do PT, o novo símbolo da extrema-direita. O novo símbolo da extrema-direita. Para entrar, eu fui e acompanhei ele até a porta, ele falou, deixa eu só me identificar e mostrar que a gente está com vocês. A gente está do lado do povo. Acabou. Eu expliquei pra ele que tinha um pessoal infiltrado e quebrou os vidros, mas não fomos nós, ela entendeu. Viu? Nós não quebramos nada. Para poder causar o aí e dizer que foi o pessoal. Isso está o material dele. Bomba, coquetel, molotov, gasolina, tudo isso. Aí, mais um trabalho da Força Nacional. Aí, ó, infiltrado petista, safado! Gente, é um rapaz da esquerda que vai infiltrado. Com um monte de bomba. Pessoal, quem estava na minha caravana testemunhou que nós foi revistado na hora de entrar. Ninguém tinha nada. Já chegaram lá dentro, já tinha gente lá dentro, pé de cabra e martelo, um monte de ferro, quebrando os negócios lá dentro. Para jogar a culpa nos patriotas. Alavanca também, para jogar a culpa nos patriotas. A gente está suspeitando que há armação, sim, da esquerda. Porque agora já começou a decretar uns artigos aí. Enfim, essa é a extrema-direita, né? Essa é a extrema-direita vândala que tentou dar um golpe de Estado e destruir todos os prédios do governo durante o 8 de janeiro. Não foi armação, não.
E aí, por que será que as câmeras estão parando de funcionar em horas suspeitas? Né? Meu Deus do céu. Eu não vou falar que eu não fiquei triste quando o cara falou que estamos defendendo o Congresso. Eu fiquei triste. Eu queria que eles não defendessem o Congresso. De fato. Não, mas tem duas coisas tem tonalidades daquele abraço coletivo ao prédio do STF. Tem uma coisa que me chama a atenção, aquele que foi preso, que estava sentado com as bombas, ele claramente tem cara de bolsonarista, né? Aquele cara que todo mundo, cara, isso é que é o maravilhoso, a gente sabe como é a cara do Sem Terra. Sabe? A gente sabe como é a cara do cara do MST, ele tem aquela cara é uma mistura é um tipo de cara de nordestino muito específico, que não é o nordestino com a cara de trabalhador, é o nordestino que você imagina ele que a pose natural dele é meio que encostado em alguma coisa, com uma leve pança de cachaça saindo ali, sabe? Fumando um derby. Esse é o cara que é o mesmo rosto, é o rosto do cara que tava derrubando o relógio e virando ali com a camisa do Bolsonaro para a câmera e olhando. É a cara do maluco que tava ali com a bandeira do PT quebrando coisa. É a mesma cara de Sem Terra. Eu acho maravilhoso. Vou começar a usar isso como é o mesmo tipo de bêbado, meio doente mental, meio covarde, assim, que é os caras que fizeram parte da SA. Na Alemanha nazista, o Hitler chega ali, na época do NSDAP, do putz da cervejaria, chega na cervejaria e fala: você aí com cara de bandidinho, cola aí que eu tenho serviço para você. Sim. E a gente sabe o que aconteceu com a SA depois, né? Então, mas esse povo não sabe porque eles são da SA brasileira, eles não leem. Então, de fato, vai acontecer o que vai acontecer. O TNS está falando que o Prigozhin não morreu. Ele botou uma barba falsa, um óculos e se disfarçou de apresentador do Catalácticos. Pronto, só falta o apelido pro João agora. Eu já sou o Ian Neves, objetivista. O Lucas é o Justin Bieber, objetivista. Temos o Chief do Xbox Mil Grau, que é o Rufino. E agora é o Prigozhin. O Prigozhin, temos ele aqui como novo membro do programa. Maravilhoso. A nossa audiência é maravilhosa. É uma relação de respeito profissional. Linda e que a gente adora. Enfim. Puta, você parece Prigozhin mesmo, Pineda. É foda. Coincidentemente apareceu no dia depois em que o Prigozhin se desocupou. Pois é. Não, isso foi muito bom. Parabéns, TNS, pelo comentário. Esse foi o melhor comentário da noite. A gente vai doar dinheiro pro TNS. Passa o Pix aí. Eu acho que vocês estão aí já. Isso aí é quase já chapéu de alumínio. Muita teoria da conspiração aí. Pois é, o pessoal tá vendo Prigozhin até no pão. Prigozhin chegou um vizinho estranho aqui hoje para morar no prédio. Brincadeira, todos os meus vizinhos são estranhos porque eu moro na Rússia. O que mais que a gente tem de notícia no Brasil? PF vai cruzar dados para identificar doadores de 17 milhões para Bolsonaro. Surpreendendo quantas pessoas? Nenhuma. Puta merda, a gente avisou que isso ia acontecer. Os caras já estavam... Primeiro, não é legal doar dinheiro para político. Gaste seu dinheiro com pinga, que é melhor. Mas é respeitável você ver o Bolsonaro ser perseguido ali, doar uma grana para ajudar na causa. Porra, beleza. Eu, pelo menos, respeito. Agora, você fez o Pix, cara. Você não fez nem um TED, nem um DOC. Você fez um Pix pro Bolsonaro. Você deu a informação de que você é um apoiador do Bolsonaro direto pro Banco Central, numa época onde o governo tá já usando isso abertamente para conseguir dados das pessoas. Na mesma época que o governo estava ali intimando o Instagram para pegar quem eram os seguidores do Bolsonaro. Então a gente veio avisando que isso ia acontecer. Isso é prova que o brasileiro não tem nenhuma noção de como lidar com um governo autoritário, tá ligado? Não. É um povo ingênuo mesmo nesse sentido. O que pra caralho? A gente viveu a ditadura militar, terminou na década de 80. Não era para ser tão ingênuo assim. É que a minha ditadura militar era mais tosca, né? Não tinha esse negócio tecnológico de conta no banco e afins. Não só não tinha coisa tecnológica, como também não tinha nenhuma preocupação com recurso simbólico mais abstrato. Os sensores eram completamente macacos. Os sensores eram bem macacos mesmo. Tinha alguma preocupação com o simbólico, assim. Você não podia ter cara de viado, senão você apanhava da polícia. Eu tenho um professor de história que era cabeludão, ele tomava muita porrada, porque o pessoal era cabeludão, viado,
MPB, porrada. Metade dá porrada em quem tem cara de MPB, até meio justo, mas, porra, viado é legal. Que mais? Na época da ditadura, você precisava dar muita bandeira pro pessoal ir atrás de você. Até porque você ainda tinha um negócio da classe média, né? A classe média brasileira, não gosta de perseguir a classe média brasileira. Classe média, média alta brasileira gosta de dar porrada em pobre. A polícia tem que dar porrada em pobre, não tem que dar porrada no meu vizinho, no filho da Neide que tá aqui no playground. Isso pegava mal. Agora a gente já tem um negócio mais ideológicozão mesmo, anti todo mundo, anti classe média, Marilena Chauí, que o diga, né? Anti-classe média, anti-classe alta, anti-classe baixa, que é traidor da sua classe. Já é um negócio muito mais odioso e afeito à perseguição do que a ditadura militar. Além de que a gente está comprando coisa de Israel, né? Exército nega explicações sobre contrato secreto com empresa de espionagem israelense sem licitação. O Exército simplesmente foi lá e comprou uma compra. A gente nem sabe o que foi exatamente que eles compraram, mas gastaram alguns milhões de reais, 850 mil doletas, com a Cognite Technologies Israel Limited Company, que basicamente fabrica sistema de vigilância interno. Talvez o Pinedo saiba também por causa da área da informática, mas ele está se referindo ao Pegasus. O Pinedo é noob da informática ainda, ele é... Eu não tenho conhecimento dessa empresa, não. Não manjo o que eles fazem. Porque, assim, pelo que eu sei, assim, de fato, os softwares ali, isso começou durante o período Temer e tentaram imputar isso também ao período Bolsonaro. Que é o quê? Especificamente, essas empresas de Israel, assim, elas são conhecidas pelos seus softwares de alta qualidade no que diz respeito à invasão de sistemas. Dentre eles, o que sentido? Assim, você conseguir instalar spyware sem ter a preocupação, o cara só clicou no site ali, por exemplo, você consegue embutir isso no site do G1, no Brasil 247, eu clico na notícia, não preciso baixar nada, não precisa nenhum script, e pronto, já ganhou acesso ao teu celular. São recursos mais sofisticados a nível de capacidade de penetração em dispositivos, sabe? E... Caralho. Eu acho que, primeiro, o Exército Brasileiro já está nessas aí justamente para competir com a ABIN, que, vamos ser francos, não é nem um pouco difícil competir com a ABIN, pelo que aquele André Soares, aquele ex-agente da ABIN fala. Cada erro burocrático os caras cometem, eles só são competentes para grampear opositor político de alto escalão, porque qualquer pessoa passa, é muito fácil se proteger infelizmente, é muito fácil proteger da BIM. E eu acho que o Exército já quis pegar e dar um passo a mais, inclusive mostrar serviço e ser o player que ocupa também a BIM, porque a função da BIM é qual? É ficar grampeando político para depois comprar apoio político, sabe? Conseguir uma grana extra ali, uma reformulação de repartição, conseguir injetar, basicamente é meio estilo máfia mesmo, você tá, o político tá pagando para a BIM para ele não ser explanado pela BIM. E eu acho que os militares estão querendo ir por essa linha, assim, sabe? Especialmente agora que eles estão virar a BIM, principalmente agora que eles já estão começando a ficar com medo e já está começando a se desenhar a coisa da Guarda Nacional, talvez já fazer um sistema de inteligência paralelo dentro do Exército mesmo, ao invés de dentro da polícia. Talvez seja alguma coisa nesse sentido mesmo. Basicamente, quem é que vai grampear o pessoal da BIM para eles pararem de grampear político? O pessoal que já está na mão do político, que é o Exército Brasileiro, né? Faz sentido. E tem uma segunda possibilidade que eles vão ficar grampeando também essas empresas que fazem serviço aí de limpeza urbana para descobrir como pintar melhor a calçada, né? Também. Eles vão usar Big Data para maximizar o trabalho do Exército. O Edu Contra falou uma frase nobre aqui. Pro Bolsonaro eu não dou, mas pro Joaquim Teixeira eu me doxei mesmo, eu me expus para doar. De fato, cara, eu não sabia que o Joaquim Teixeira estava recebendo Pix. O Edu Contra, se puder, bota aí no chat ou nos comentários qual que é o Pix para mandar pro Joaquim Teixeira, porque essa aqui até eu faço questão de mandar. Não é possível que o nego tá perseguindo o Joaquim Teixeira, velho. O cara que faz humor com 38 travestis, cigarro derby, sabe? Até isso ficou criminalizado nessa porra, não, pelo amor de Deus. E o cara é comediante, não é como se ele estivesse ganhando uma puta grana, não é como se ele fosse que nem o Bolsonaro, que mamou no estado ali. O cara tinha uma conta no Twitter, sabe? Então, essa aí eu acho que vale a pena se doxar, assim. Vale a pena se expor um pouquinho para
para doar pro moço. Até porque eles não têm o ódio do o Estado não tem o ódio do Joaquim Teixeira que eles têm do Bolsonaro, né? Perseguir apoiador de Bolsonaro, com certeza eles vão. Perseguir apoiador do Joaquim Teixeira, a não ser que ele se candidate para presidente, que seria maravilhoso, talvez seja um pouco demais. Mas de Brasil é isso que a gente tem para vocês hoje, pessoal. Aproveite para deixar o like aqui no programa, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente, continuar ajudando, que nem vocês já estão fazendo no boca a boca, apresentar o nosso programa para outras pessoas, sair por aí pela rua, grita, Cataláticos, Cataláticos. E, sei lá, ajuda a gente a crescer. Vocês já estão ajudando, já tá um ritmo legal. Quanto mais vocês continuarem fazendo, mais a gente cresce, mais rápido o Pinedo vai preso por opinião. Então, e a gente vende camiseta dele, ficar rico, vai ser maravilhoso. Enfim, temos as nossas outras redes sociais aqui também. Instagram, eu não vou ficar repetindo o tempo todo. Tá aqui embaixo, usa essa porra aí. Vocês estão aqui porque vocês são inteligentes, mas tem que ter o call to action, segundo o Piuí, para lembrar o pessoal de fazer as coisas. Enfim, vamos às próximas notícias. Notícias internacionais, notícias do Prigozhin. Cadê? Eu sou meio boomer, às vezes eu esqueço qual que é o botão para apertar. Aqui. Plau, Wagner Group confirma que o Prigozhin está morto. Ontem a notícia já começou a circular, só que eu relutei em acreditar logo de cara, porque o Prigozhin é como é que se diz? Era o CEO da Troll Factory. O cara era literalmente o maluco que a Rússia contratava para fazer desinformação. Ele fez a campanha de desinformação dele inteira para tomar Bakhmut. Bakhmut foi tomada basicamente com o Prigozhin falando: estamos sem munição, aí Rússia, estamos sem munição, manda coisa pra gente. Aí os ucranianos falavam: olha, estão sem munição, eles vão embora, vamos invadir. Aí tava cheio de munição e os ucranianos tomavam pau. Enfim, isso sempre foi parte do modus operandi do Prigozhin, mentiras de grande escala. Vamos dar um golpe. O Putin me ligou, desistiu do golpe, vamos posicionar o Wagner na Bielorrússia. Olha só que conveniente, sabe? Esse tipo de coisa sempre fez parte como que se diz, do modus operandi do Prigozhin. Só que, como a gente explicou no nosso especial Rússia, existem duas facções dentro do exército e do aparato militar russo. Existem mais do que duas. Assim, olhando de longe, existem duas grandes facções. O pessoal mais do Wagner Group, dos exércitos mercenários privados, e o pessoal mais burocrata de carreira do exército russo oficial. Esses dois não se gostam. O Prigozhin nunca gostou do Shoigu. Sempre rolou uma treta entre esses dois grupos. Parece que o pessoal do Shoigu e o pessoal do exército russo levou essa mesmo. E assim, no começo não acreditei, aí o próprio pessoal do Telegram do Wagner Group postou a foto do Prigozhin ali, falando: pessoal, realmente o cara morreu. Aliás, uma foto maravilhosa que a gente usou de thumbnail, aí do cara tomando um chazinho com um mangá na mão. Melhor foto do Prigozhin da história. Mas está morto mesmo. O líder do Wagner Group morreu, e a maior prova talvez seja essa aqui, né? O que o Pinedo estava falando mais cedo. O Putin deu um rest in peace ali, mandou um cara talentoso que cometeu erros sérios. Uma pena que eu mandei derrubar o avião dele. Mas basicamente o cara morreu. E o que acontece agora? Essa aqui é a grande questão. O que acontece com a morte? Aliás, não só o Prigozhin morreu, perdão, mas o Sergei Surovikin, que era, digamos que o general que apoiava esse lado mais wagnerista dentro do governo, dentro do exército, ele já tinha sumido há um tempo, e justamente junto com a morte do Prigozhin foi oficialmente demitido para ser substituído por alguém. Então tá tudo se desenhando para que, de fato, você tenha uma troca de poder e uma incorporação do Wagner no exército. Será que isso vai se dar de forma oficial? Assim, o Wagner vai ser estatizado e os membros do Wagner vão ter que assinar contrato com o exército russo? Não sei. É possível, é o que o Shoigu quer.
sabe? E é o que esse pessoal mais hardline do exército russo, que eles não querem nenhum tipo de dissidência. Eles sabem o que acontece, o histórico, o Exército Vermelho tem um histórico grande de brigar com o governo, então toda vez que você tem uma separação entre governo e exército na Rússia, historicamente o negócio fica meio estranho, eles sabem disso, não querem, mas não sei, ao mesmo tempo você vai ter que convencer o pessoal do Wagner a sair do setor privado para virar funça, né? Para virar funcionário público com todas as burocracias do exército. O que mais que aconteceu? Entendeu? Não, e não é só questão de essa divisão, é a própria questão de expertise do Wagner. O Wagner é foda pra caralho. Comparado com o exército russo, sabe? O exército russo tá acostumado a dar porrada em quem não dá porrada de volta, tá acostumado a dar porrada em rebelde cazaque, sabe? Não tá acostumado a virar porrada com quem tá virando porrada. Ao contrário do Wagner, que fez um monte de incursão na África, incursão no Oriente Médio, tá virando pau na Ucrânia. De fato, é uma expertise do caralho que o pessoal do exército não tem. E assim, você vai botar um burocrata. Imagina você, um tenente do Wagner, um coronel do Wagner. Você vai obedecer o Shoigu? Você vai obedecer. Vão colocar um burocrata de carreira em cima e você vai falar. Beleza, então vão pagar menos, porque agora você está estatizado. Sabe? Não faz muito sentido do ponto de vista estratégico. O que se esperaria que fosse acontecer? O Prigozhin nunca foi o líder militar do Wagner. Ele sempre foi o empresário do Wagner, e o dono e o líder empresarial do Wagner. Ele era o cara que articulava politicamente e economicamente o Wagner e que cuidava também das linhas de suprimento e afins. Toda essa parte de logística e política estava na mão do Prigozhin. A parte de comando militar mesmo estava na mão do Dmitry Utkin. Estava na mão do Utkin, que era... O que se esperava é que, caindo o avião, morrendo o Prigozhin, o Utkin vai assumir as funções do Prigozhin e teremos uma continuidade dentro do Wagner, o que seria ruim para o pessoal a la Shoigu, que gostaria de botar uma pessoa deles ali. Só que no mesmo avião que estava o Prigozhin, estava o Utkin também, morreram os dois cabeça. Assim, então... O Pinedo que trouxe essa informação, eu nem sabia que o Utkin tinha morrido também. O Utkin, achei que fosse rolar só o problema era pessoal com o Prigozhin, fosse rolar só uma substituição ali. Talvez o próprio Utkin tivesse derrubado aquela porra, agora não parece muito provável, considerando que ele estava dentro do avião, né? O que vai acontecer? Quem é que poderia substituir o Prigozhin e o Utkin? Você tem o Pikalov, mas o Pikalov tá na África, basicamente, tá virando porrada, tá liderando o fronte africano, ele não pode voltar pro comando. Você tem o Mizintsev e você tem o Troshev. E aí ficam, Troshev, Mizintsev, será que vão pegar o Pikalov da África? O que vai rolar? O que vai rolar? Eu não consigo falar Pikalov sem o Pinedo rir. Não, esse call name é muito bom, velho. É muito bom. Mas Pikalov é foda. Mas aí eu me deparei com essa notícia aqui. Ele vai com carinho, né? Pois é. O cara vai com carinho. Peraí. Isso aqui é um programa de notícias, senhoras e senhores. Vocês estão impossibilitando o meu trabalho, tá ok? Peraí, um golinho de água para ter a recuperação. Quem será que vai? Será que vai ser o Pinto Amor? Será que vai ser o Mintsaev? Será que vai ser o Troshev? E aí eu encontrei essa notícia aqui na internet. Aparentemente, há um pouco mais de um mês atrás, há exatos 1 mês e 10 dias, o Putin estava falando: o Troshev seria um ótimo substituto para o Prigozhin, caso o Prigozhin morra ou caso alguma coisa aconteça com o Prigozhin. Então, assim, já sabemos quem vai substituir o Prigozhin e o Utkin. Provavelmente... por que isso é ideal pro pessoal mais... como é que se diz? Pro pessoal mais do establishment militar russo. Porque é alguém que está no alto escalão, mas não tão no alto escalão assim. Alguém que estava na classe B
A classe A era o Utkin e o Prigozhin, e aí a classe B, os segundos em comando, eram esses 3 caras. Você vai pegar um cara que é o segundo em comando, que tá ali, é respeitado pelas tropas, tem o know-how, tem o como é que se diz? O controle do exército. Aliás, o Troshev, se eu não me engano, ele estava até pensando em abrir um outro Wagner, sabe? Ele já estava, ele e o Pikalov estavam pensando em começar outros exércitos independentes, continuar trabalhando no Wagner, mas fazer um spin-off. Então, assim, parece que o governo russo vai se aproveitar desse espírito empreendedor dos caras do segundo escalão, promover eles ao primeiro escalão, em troca de deixar eles mais subservientes ao governo. Essa notícia aqui realmente me chocou, cara. Já sabemos, então, quanto tempo demora, né? Se o Putin falar que seria muito legal o Pinedo ser substituído, quem sabe, talvez, pelo Rufus, conta aí 1 mês e 10 dias e o Pinedo vai cair de uma janela, vai cair da escada, vai ter um infarto, alguma coisa, alguma tragédia. Acidentalmente comer coisas radioativas também, né? Vai ter uma vontade irresistível de comer polônio. Pois é. Aliás, o comentário do Pugli foi muito bom. Eu já compartilhei com vocês, mas eu preciso compartilhar com o nosso público. Se o avião caiu, é porque o Prigozhin estava fazendo um ótimo trabalho evitando janelas e escadas. Né? Mas, enfim, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Foi uma queima de arquivo mesmo. Os caras conseguiram botar os 2 no mesmo avião, derrubar para poder pegar o pessoal do segundo escalão e promover. E, ao mesmo tempo, minaram como é que se diz? O representante desse grupo do Wagner dentro do governo. Sabe? E refaço o comentário que eu tinha feito antes, então, né? Porque a próxima vez que você vê um sindicalista reclamando das condições de trabalho no Brasil, mostra esse trecho para ele. Pois é. Trabalho análogo à escravidão, Vai trabalhar pro Putin, filho. A demissão é um acidente aeroviário. Caralho. Complicado. Bastante complicado esses termos de trabalho. Mas, cara, falando em ambiente de trabalho tóxico, o feminismo talvez tenha destruído a Estação Internacional Espacial. Não é possível. Só vão pessoas competentes para a Estação Internacional Espacial. Afinal de contas, é isso que acontece. Quando você promove a mulher e não a pessoa competente, independentemente dos sexos, você promove mais pessoas competentes. Afinal de contas, temos uma sociedade patriarcal na qual a mulher é constantemente oprimida. Então, se você quiser pessoas mais competentes, você tem que pegar essa poça de mulheres reprimidas, oprimidas pelo patriarcado e libertá-las. E aí puxar todo esse recurso humano, né? Até porque os parâmetros de competência são uma criação da sociedade patriarcal orientada... Pois é, quem disse que precisa ser competente também, né? Competência todo mundo sabe que é uma estratégia da supremacia branca para deixar o The Black Man down. Mas competência é subjetivo. Competência é subjetivo. Competência é convenção social. Pois é. Aparentemente, ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, uma situação curiosa vem se desenrolando e a gente veio trazer ela para vocês. Tudo começa com essa manchete aqui de 2021. A Rússia está ameaçando um processo criminal contra uma astronauta de 45 anos da NASA, casada. Eles estão alegando, sem nenhuma base, que essa mulher teria furado a parte russa, teria feito furos com furadeira mesmo, na parte russa da Estação Internacional Espacial, porque ela estava meio doidona e queria voltar para casa. Pois é, aparentemente não era tão sem base assim. Um companheiro do Reddit fez o favor de resumir a história pra gente. 4chan. 4chan, não do Reddit, é verdade. O companheiro do 4chan
um pouco mais confiável que o Reddit, talvez, fez um pouco mais, não, é bastante mais racista do que o Reddit, fez o trabalho de compilar para a gente a história. Basicamente, não vou ler pedaço por pedaço, mas botaram essa mulher lá por cota. Olha, aliás, vamos focar no rosto da mulher. Ela mesmo. Olha a cara de gente estável e competente. Botaram a moça lá por cota, basicamente, para promover o talento feminino. Precisamos botar astronautas, precisamos mandar mulheres para o espaço. De fato, o mundo ia ficar mais quieto, mas beleza. Precisamos mandar mulheres para o espaço. Enfim. O Joaquim Teixeira foi processado por muito menos. É verdade. Temos que tomar cuidado com esse crime agora. Mas, além do que mandar mulher para o espaço, você precisa pelo menos de uma estação espacial, senão é feminicídio, né? Pessoas não vivem no espaço. Mas mandaram ela para lá. Era uma missão de, se eu não me engano, quantos anos? Calma aí, eu vou ter que recorrer ao pessoal do Forchan. Era uma missão... Ele não fala, mas se eu não me engano era uma missão de 3 anos e ela já estava lá há 2, sabe? Então ela faltava 1 ano para terminar a missão da moça e ela voltar para o planeta Terra. Não sei porque alguém gostaria de voltar para o planeta Terra a essa altura do campeonato, melhor ficar lá em cima, mas ela queria. Aparentemente, a moça começou a suspeitar que o marido dela estava traindo ela com a melhor amiga. Ou com uma amiga dela. Por quê? Por que será que alguém trairia uma mulher tão bonita quanto essa? Mas... tão querida também, né? E tão querida pelo temperamento. Tão querida. Ela começou, segundo relatos de astronautas americanos, a ter crises histéricas de ansiedade, a falar basicamente, pessoal, seguinte, eu preciso voltar para os Estados Unidos. Eu quero encerrar mais cedo a minha missão. Os caras falaram, pô, beleza. A sua missão encerra em 1 ano, a gente consegue mandar você de volta em 9 meses. Pode ser? E ao passo que ela, sendo uma mulher feminista, perfeitamente razoável, falou, nem fudendo, quero ser mandada de volta agora. E os caras falaram, dá mais ou menos. Aí ela começou a fazer o que toda feminista faz no começo da sua... Como é que se diz? Do começo da sua frustração, que é o quê? Antes da crise, entre o homem dizer não para a feminista histérica e a crise histérica completa, tem a tentativa de coibir com justiça social. Ela basicamente começou a falar que estava sendo discriminada na estação espacial. E que... Por quê? Porque o banheiro era feito para homens. Ele não era feito para mulheres. Então, assim... a NASA estava sendo racista. A mesma NASA que estava mandando mulher para o espaço, só para ser mulher mesmo, estava sendo racista. Eles precisavam mandar um banheiro para a mulher. E ela basicamente começou a projetar. O problema é que ela queria voltar para casa, mas do nada, como normalmente acontece com pessoas histéricas, o problema começou a ser o banheiro. Ela não, um banheiro que até então, para todas as outras mulheres, estava tranquilo, para ela era um absurdo. Ela começou a fazer um puta lobby ali, ameaçar ir para a mídia e falar que a NASA era machista porque não tinha banheiro feminino e pau, a NASA mandou um banheiro de 23 milhões para como é que se diz? Para a Estação Espacial Internacional. 23 milhões de dólares para calar a boca de uma feminista. Certo? Certo. Resolveu o problema, né? Não, porque o problema não era a porra do banheiro. O problema era a histeria da mulher que queria voltar para casa 1 ano mais cedo do que ela assinou no contrato. Segundo relatos de astronautas, principalmente de astronautas russos, porque os americanos estão caladinhos, essa mulher começou a sabotar o banheiro e quebrar os banheiros. Como é que se diz? Quebrar deliberadamente. A NASA finalmente fez um banheiro para mulheres. Vitória. Ela começou a sabotar o banheiro e a quebrar o banheiro da estação, o banheiro novo da Estação Espacial Internacional. O banheiro que ela tinha pedido
porque os caras não deixaram ela voltar mais cedo, ela começou a sabotar, ela começou a como é que se diz? Destruir pesquisas dos outros. Ela chegou, inclusive, a fazer essa maravilhosa ação. Perder sem querer, né? Sem querer, essa mesma mulher perdeu um dos escassos kits de ferramenta da NASA. Olha só que vídeo maravilhoso. Olha que maravilha. Mulher com ferramenta. Desculpa. Perdeu. Pois é. Enfim, a mesma mulher, coincidentemente, perdeu o kit de ferramentas dela. Kit de ferramentas que, como vocês podem imaginar, no espaço são extremamente escassos, tá tudo contadinho, né? Aí o que ela começou a fazer? Ela pediu emprestado para os parceiros dela e perdeu novamente o kit. Então, assim, as coisas começaram a ficar realmente perigosas. A mulher, histérica, jogou fora 2 kits de ferramentas redundantes. Só tinha mais um. E aí o pessoal, de fato, segundo o relato dos astronautas russos, começou a não mais dar a porra do kit de ferramenta para a mulher, porque senão ela jogar fora também, causar uma situação de emergência para eles precisarem ser evacuados, custando bilhões de dólares. Enfim, não satisfeita com isso, ela usou as ferramentas restantes para começar a sabotar o próprio banheiro e o ambiente da estação espacial. Basicamente, ela virou a maluca da furadeira. Essa mulher pegou uma furadeira espacial e começou a, quebrar o banheiro. O banheiro começou a aparecer quebrado e os astronautas americanos tiveram que parar de usar o banheiro e começaram a usar fraldas. É isso mesmo. Se você está achando que o seu trabalho está difícil, você está achando que a CLT precisa proteger você, os americanos da estação espacial começaram a ter que usar fralda porque uma maluca quebrou o único banheiro que eles tinham. Os russos, inicialmente, estavam deixando os americanos usarem o banheiro deles, ao espaço que ao que a maluca respondeu, nem fodendo, vou lá na área dos russos ferrar com o banheiro deles. Ao que os russos, não sendo feministas, responderam, niet, nem fodendo, se você vier aqui, você vai tomar porrada em gravidade zero, basicamente. A mulher conseguiu fazer um furo na área russa da estação espacial, mas eles conseguiram, não tendo medo de ser processado por assédio sexual, tirar a maluca de lá e proibir, e aí ninguém mais do grupo americano podia usar o banheiro russo, criou uma sensação de tensão e basicamente ela fudeu a Estação Internacional Espacial. Porque eu não sei se vocês estão familiarizados com o espaço sideral, mas não tem ar lá em cima. Não tem oxigênio. Então, como é que é o ar da Estação Espacial Internacional? Ele é reciclado. Ou seja, o pessoal começou a usar fralda e, segundo relatos, a mulher começou a evitar usar fraldas, começou a cagar por aí mesmo. Simplesmente dar crise de feminista da Faculdade de Letras da USP mesmo. Você lembra aquele pessoal que cagava em cima de foto do Bolsonaro? Ela deu uma dessa, começou a fazer as suas necessidades por aí mesmo, sem usar a fralda, e poluir todo o ambiente da estação espacial. Porque agora todo o ar que o pessoal vai respirar é ar reciclado com merda de feminista. Essa é a situação agora, nesse exato momento, na Estação Espacial Internacional. Aparentemente rolou uma sabotagem também no SpaceX. O pessoal do SpaceX foi lá para evacuar umas certas pessoas, voltaram sem banheiro também. Sabe? Então tem literalmente uma feminista terrorista radical lá em cima que contaminou todo o ambiente da Estação Espacial Internacional. Segundo os russos, ela deliberadamente sabotou projetos científicos também. Lembra do brasileiro plantando feijão?
Pois é, o que vocês acham que acontece quando plantando feijão no espaço? O que vocês acham que acontece quando tem uma maluca por aí na Estação Espacial Internacional? Ela vai lá e quebra o feijão e vaza, e finge que não foi ela, não tem câmera, sabe? Então, assim, quando tem, não podem liberar, porque, né, como ousam dizer que uma mulher não é perfeita, né, como ousam dizer que não só não é perfeita, como uma mulher é histérica, onde já se viu. Enfim, temos essa maluca que contaminou todo o ambiente, toda a atmosfera frágil da Estação Internacional Espacial, a ponto de que talvez ela tenha se tornado inutilizável. O nego ainda vai mandar no final do ano uma missão, e talvez seja o Elon Musk a fazer isso, talvez eles sejam algo contratado pela SpaceX, mas eles vão mandar uma missão para ver se dá para reutilizar aquilo ali, se tem conserto o que a maluca fez. Se não, adeus Estação Espacial Internacional. Um símbolo de cooperação entre... Isso é simbólico demais, velho. É o símbolo de cooperação entre os Estados Unidos e a União Soviética, que foi a porra da Estação Espacial Internacional, foi destruído por uma feminista maluca. Parabéns a todos os envolvidos. Tem uma coisa que me chama a atenção, que é... Isso não é um caso isolado em termos de sandice, de esquizofrenia e loucura americana, sabe? De esquizopolítica americana, digamos assim. Você tem o grande responsável pela saúde é um traveco obeso dos Estados Unidos, que é o Richard Levine. Sim. A Rachel Levine, que fica falando, não, eu sou responsável para cuidar das crianças e vou aqui ajudar a castrar adolescentes porque talvez eles não estejam experienciando a puberdade correta. O responsável por lidar com lixo nuclear é um careca não binário cleptomaníaco. Né? Esse é o nível onde chegamos nos Estados Unidos, senhoras e senhores. E agora a secretária do Tesouro não é capaz de não ter uma janta sem consumir cogumelo alucinógeno e se curvar. Pois é, o presidente é o Biden. O presidente cheira a criança. Então, assim, não sei, a gente tá na idiocracy, é isso, basicamente, nos Estados Unidos. No Brasil não tá muito longe também, não. A gente tem o Flávio Dino na justiça, a gente tem o Alexandre de Moraes, mas enfim, só para vocês terem noção de que isso aconteceu. Eu fiquei em choque quando eu achei que fosse fake news. Eu falei, não é possível, isso aqui é só uma thread do Forchan. Sabe, é um maluco inventando coisa. Aí eu fui vendo um monte de notícia corroborando aquela porra ali, sabe? Os russos, de fato, estão pistolas, estão falando em processar os Estados Unidos. Aí, de fato, tem um problema ali com o banheiro. Aí, de fato, tem um problema com o banheiro dos russos, problema com o banheiro da SpaceX, problema com a atmosfera fedorenta, segundo a matéria do jornal, da Estação Espacial Internacional. Enfim... O feminismo matou a Estação Espacial Internacional. É isso, essa é a notícia. Depois, quando a gente fala que esquerdismo é doença mental, como é o caso do livro lá do Lyle Rossiter, ele está dizendo, não, vocês estão tentando patologizar uma ideologia política, um adversário político, sabe? É complicadíssimo. De fato, nem todo esquerdista é doente mental, né? Mas eles gostam de se aproveitar da doença. Que eles gostam de se aproveitar da doença mental, eles adoram. Você tem dois tipos de esquerdista, 3 tipos de esquerdista: o preguiçoso, o doente e o safado. Um deles é o doente mental mesmo. Não, e também outra coisa que, no fundo, quem vai se fuder com essa história é só os Estados Unidos. A Rússia, o Putin pega o telefone, liga pro Xi Jinping e fala, deixa eu entrar nessa satélite aí? Não, a China já tem a própria estação espacial dela. Só chegou, vamos cooperar nessa aí? Vamos, beleza, fechou, vamos embora. Acabou, os Estados Unidos que tá fudido. Pois é, e a causa feminina também. Eles vão tentar abafar ao máximo, mas não vai dar para abafar tanto, sabe? Foi uma mulher histérica que fudeu o rolê. Então, imagina você sendo um machista. Imagina você sendo um machista e pensando, caralho, não, mulher é tudo histérica mesmo. Aí todas as pessoas razoáveis ao seu redor falam, cara, não é bem assim, sabe? Isso é coletivismo, existem mulheres e mulheres, tem mulher que é competente, tem mulher que é histérica. Aí isso acontece. Como que você vai chegar para esse cara machista e falar, não, cara, peraí, isso é coletivismo, tem mulher que presta, tem mulher que é histérica. O cara vai rir da sua cara. É foda. Que nem a Kamala Harris na vice-presidência, sabe? Que nem aquelas mulheres que projetaram a ponte lá, mostrando que mulheres podem ser engenheiras e a ponte cai.
Pois é, que nem o time, a seleção brasileira de futebol americano, de futebol tomando 13-0 do Sub-15, sabe? Isso é o tipo de coisa que faz que cria o machismo, basicamente. A essa altura do campeonato não era mais para ter machista. Se não fosse o feminismo, o machismo seria de fato uma relíquia mais do passado ali, sabe? O que sobraria é uma como é que se diz? Uma consciência saudável da diferença entre os sexos. Mas agora pensa a caixa de Pandora que vai se abrir, porque se tem isso nas estações espaciais, imagine no exército americano. Pois é. Imagina no exército americano cheio de nego trans agora, meu Deus do céu. É intancável, é intancável. Mas, falando em problemas psiquiátricos, né? Jordan Peterson é obrigado a participar do programa de reeducação de psicólogos do Conselho de Psicólogos de Ontário. Ele não vai, ele já falou que não vai, que ele prefere perder a licença do que fazer isso, mas ele vai recorrer até a Suprema Corte do Canadá, segundo ele. Para quem não sabe o que está acontecendo, para quem não está acompanhando, para quem não sabe quem é o Jordan Peterson, pau no seu cu, você sabe quem é o Jordan Peterson. Para de mentir. Mas, para quem não está acompanhando essa saga do Jordan Peterson, basicamente, o Conselho de Psicólogos de Ontário, o equivalente do órgão de classe de Ontário para psicologia. No Brasil, eu não sei se tem um Conselho de Psicólogos ou se ele faz parte do Conselho de Medicina. Calma. Conselho Regional Psicologia. Tem. No Brasil, a gente tem o Conselho Regional de Psicologia. Então, o Conselho Regional de Psicologia de Ontário basicamente falou que o Jordan Peterson era uma desgraça para a profissão e estava, como é que se diz? Perdão, deixa eu rebobinar um pouquinho. A universidade para a qual o Jordan Peterson trabalhava, a Universidade de Toronto, se eu não me engano, moveu um processo contra ele, falando que as falas dele eram indevidas, as falas dele não eram apropriadas para um psicólogo. Aí o Jordan Peterson recorreu com o Conselho de Psicólogos de Ontário. Aí o Conselho de Psicólogos validou a fala da universidade, falando, olha, você, como um psicólogo, não pode falar essas coisas em público. Aí ele falou, que coisas? Você não pode falar mal do Trudeau em público, você não pode falar mal do ministro de saúde do Canadá em público, você não pode falar mal da reação do governo ao Covid e aos protestos em público, e por alguma razão você não pode ir no programa do Joe Rogan. Basicamente foram essas as acusações contra o Jordan Peterson. Assim. E é o seguinte, primeiro você vai tomar um aviso, e se você não se retratar, a gente vai caçar o seu... Se você não se retratar, você vai ser mandado para um programa de reeducação com um especialista em mídias sociais. Basicamente, a gente vai obrigar você a toda semana sentar com um esquerdista de merda, um pessoal desse do Twitter aí, para ele te ensinar como é que você se comporta na mídia social. Por tempo indeterminado, até a gente decidir que você sabe se comportar nas mídias sociais. Caso contrário, a gente vai caçar a sua licença de prática clínica. Jordan Peterson falou, suga meus ovos, ok? E isso foi uma tentativa de sotaque do Jordan Peterson em português, não deu certo. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Mas o Jordan Peterson falou, nem fudendo. Não vou me retratar, não vou fazer parte disso, recorreu na justiça, o juiz já da justiça canadense, já saindo do órgão de classe, indo para o sistema judiciário, deu razão para o Conselho de Psicólogos de Ontário, e basicamente é isso, o Jordan Peterson vai perder a licença em Ontário. Ele vai recorrer agora, segundo ele, até a Suprema Corte, mas se você é um psicólogo, a decisão é ridícula, velho. A decisão é, você tem liberdade de expressão. São as duas primeiras frases da decisão judicial. Você tem liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é um direito que nunca deve ser infringido. Primeira frase.
Segunda frase. Porém, todavia, portanto, ao exercer uma profissão que é regulamentada por um órgão, você está sujeito às regras impostas por esse órgão, inclusive no tocante à limitação da expressão pública. Quer dizer, você tem liberdade de expressão, mas você é idiota. Você resolveu trabalhar, aí se você resolve trabalhar, você perde a sua liberdade de expressão. Basicamente foi essa a decisão do juiz. Tem uma coisa que eu acho sensacional também, a nível de história do Jordan Peterson, primeiro como profissional, que é um dos poucos que consegue criar uma série de produtos vendáveis e úteis, como o Self-Offering, que é um programa muito bom para quem está tentando desenvolver essa atividade, o próprio Understand Myself também, para a gente ter um ponto de partida de quais são os pontos fracos que quer melhorar, profundamente barato. E volta aquela coisa, tem uma parte que os caras realmente são tomados pelo politicamente correto, mas tem um fator que é safadeza, porque o Jordan Peterson sozinho consegue mostrar que a maior parte desses acadêmicos são todos uns vagabundos que ficam regurgitando coisas e só virando uma máquina de produzir artigo. E mais do que isso, ele cometeu o pecado capital de todos, ganhou dinheiro. Se tem uma coisa que esses acadêmicos odeiam, é o maluco que ganha dinheiro, velho. Imagina você é um médico, certo? Você é um gastro, sei lá, qualquer tipo de médico, você é um gastro. Você tem a sua graduação, você tem o seu mestrado, você tem o seu doutorado, você tem o seu PhD, você tem mais 3 ou 4 titulações, e um cara que só tem uma graduação ganha 20 vezes o que você ganha no ano. Os caras ficam assim, como não pode, eu sou a autoridade médica, eu não, como é que eu sou pobre e ele é rico? A partir do momento que o Jordan ganhou dinheiro, esses caras ficaram muito pistola, velho. Você é um professorzinho de merda na universidade, quebrado, mas com o ego lá em cima, e tem o Jordan Peterson mostrando tudo que você gostaria de ser e não é, que é assim, o espírito empreendedor e o culhão moral, a fibra moral de se expor em público, ficando milionário, multimilionário por causa disso, fazendo turnê mundial. E aí, curiosamente, depois disso, vem aqueles órgãozinhos de classe que são compostos pelos caras mais vagabundos e fracassados, falando, não, você não pode praticar aqui, você não pode ficar falando coisas em público. É basicamente isso que aconteceu. Aconteceu com o C.J. Hopkins também, na Alemanha, o satirista americano C.J. Hopkins foi sentenciado na Alemanha, por quê? Porque ele foi sentenciado a 60 dias na cadeia ou uma multa de 3.600 euros, porque ele escreveu um livro chamado A Ascensão do Reich Novo Normal. Of the New Normal Reich. Só pelo título, vocês sabem o que é o livro. É um livro satírico falando mal do totalitarismo global sanitário. E aí, palmas para ele. De fato, temos um regime totalitário se instaurando em escala global com a desculpa da ideologia sanitária, de que precisamos parar a pandemia, você precisa dar poder para a gente, para você não ficar doente e para a gente mudar o clima também, tem essa. Mas na capa do livro, vamos ver se a gente acha a capa aqui. The Rise of the New Normal Reich. Acho que tem na própria matéria aí. Eu acho que... Será que tinha? Acho que não. Aqui. Então, de qualquer jeito, já está achada. Clau, essa é a capa do livro. Quanto tempo demorou até você ver a suástica? A suástica é bem sutil. Mas, para os legisladores... Para os legisladores, não. Para o judiciário alemão, esse povo maravilhoso, isso aqui é apologia ao nazismo. E os caras estão condenando ele por apologia ao nazismo. Isso me lembrou uma outra coisa que teve lá para 2021, aqui no Rio Grande do Sul. Teve uma manifestação contra os ditos autoritários do Eduardo Leite. Um pessoal aqui, libertário, inclusive, colou lá com a foto lá que era a suástica feita por 4 vacinas. Sim. A Globo fez uma matéria nojenta dizendo que o pessoal estava fazendo apologia ao nazismo e que grupos neonazistas estavam se manifestando contra as medidas sanitárias do Eduardo Leite. Você nunca soube? Libertarianismo é neonazismo, é a mesma coisa. O libertarianismo quer a liberdade e a propriedade privada de todas as pessoas.
o nazismo quer a exterminação de raças inferiores por uma única raça superior ariana. É a mesma coisa. Como é que você não percebe a relação? O Hopkins, escrevendo um livro criticando a política autoritária alemã e mostrando que ela tem paralelos com o nazismo, é apologia ao nazismo. O Roger Waters também se vestindo com o uniforme nazista, mas para criticar o nazismo. Para criticar o nazismo, que ele faz com o Pink Floyd desde sempre. É apologia ao nazismo. Agora, um ucraniano com vínculos neonazistas chegar na parada LGBT falando viva Stepan Bandeira, aí não. Aí suave. Suaveira, nada de errado com isso. Meu Deus do céu, a Alemanha não aprende mesmo, velho. Não, e de acordo com o Hopkins, acho que no final da matéria ele tem uma transcrição, uma entrevista que ele fez com o Taib. Na real, que ele fala que o estopim mesmo foi quando ele criticou, quer dizer, criticou não, ele mandou respondeu um tweet. O Matt Taib é o melhor entrevistador de todos. What the fuck? Eu estou ok. Então, ele mandou a capa do livro como um tweet de resposta a uma declaração do ministro da Saúde alemão falando que as máscaras falam muito. Na declaração oficial, seria alguma coisa como a máscara declara sua índole, se você usa, você se preocupa, né? E aí ele mandou essa capa como resposta. As máscaras falam muito. Falam puta. Ou seja, estão condenando o cara por ser pica, por saber usar a imagem, por saber dar uma puta resposta a um burocrata de merda do Estado. O problema é esse, quando você dá uma puta resposta a um burocrata de merda do Estado, ele normalmente não gosta disso. E aí os caras estão... E esse que é o foda. Não estão nem perseguindo ele por, sei lá... desinformação médica, por atacar a integridade do Estado Nacional Alemão. Estão usando lei de apologia ao nazismo. Sabe, é no nível do que o Lucas falou aí, do pessoal botando as vacinas, as seringas em forma de suástica, e falar, claramente isso é alguém que gosta de nazismo. Sabe, é um nazista pró-vacina. Olha só, é isso que esse símbolo quer dizer. É um negócio bizarro, velho. É surreal. De fato, você tinha aqui a capa, mas estava embaçada, não quis pegar a capa embaçada. Mas não é o suficiente prender e multar quem critica o lockdown, quem critica a ideologia sanitarista. Por quê? Porque ainda vai ter muito mais do que criticar. Nova variante vem aí. Nova variante é mais eficaz em infectar vacinados, diz o CDC. Leia-se, a vacina não adiantou de porra nenhuma, o que todos nós já sabíamos, porque não tem nenhum estudo estatístico sério mostrando que a vacina funciona. Pelo contrário, a vacina, a gente mostrou aqui o estudo há uns 15 dias, umas 3 semanas atrás, um puta estudo, não lembro quem fez agora, acho que foi o exército americano, mas mostrando que se você toma a vacina, se você toma uma dose de vacina, a sua chance de morrer de Covid cai um pouquinho. Se você toma 2 vacinas, nada muda. Se você toma 3 vacinas, nada muda, mas a sua chance de morrer por qualquer outra coisa faz isso aqui. Então, assim, essas são as vacinas. Tá vindo aí uma nova variante que é mais eficaz em infectar vacinados. Leia se a vacina não funciona, porra nenhuma. Então, ela vai te infectar com ou sem vacina. Leia-se, vamos precisar, para o bem da saúde pública, que vocês fiquem em casa de novo, mas é só por 15 dias. Para a gente achatar a curva, podem ficar tranquilos. Ao mesmo tempo em que o nego identifica a variável BA.286 e a variável XB.1.5, eu não vou ficar mais acompanhando essas porra. Daqui a pouco é o filho do nome do Elon Musk que aparece aí. Pois é, o Elon Musk teve um filho com o coronavírus, basicamente, né? Ai, caralho. Mas ao mesmo tempo é que o CDC diz que essa nova cepa não é eficaz, que a vacina, quer dizer, não é eficaz para essa nova cepa, o Biden... Não é eficaz ainda. Ainda.
o Biden tá falando que é pro pessoal tomar mais vacina, porque foda-se, não é eficaz, mas toma aí, porque o pessoal que tá me pagando, que comprou a fraude eleitoral para mim, tá precisando ganhar mais dinheiro. Eles estavam vendendo vacina, o pessoal parou de se vacinar e agora eles precisam de mais gente se vacinando. Então compra aí na moral. Até morrer. Vai tomar vacina até morrer. Vai tomar vacina até morrer. Quem tomou vacina até agora, o Murilo Lava tá falando que bonitinha essa variante com chuquinhas vermelhas. Olha só, é a Covid feminista essa. Ela é a Covid com cabelinho rosa. Ih, caralho. É a Corona. Não. Se é uma Covid feminista, essa aí pode ser de fato bastante destrutiva. Vai que chega na Estação Internacional Espacial essa porra. Temos mais o quê? O Fauci declara que os lockdowns foram absolutamente justificados, mesmo com todos os estudos científicos minimamente decentes, mostrando que o lockdown não teve nenhum efeito significativo na redução de mortalidade. Pelo contrário, em alguns lugares, exacerbou a mortalidade. Mas, segundo o Fauci, eles foram justificados. E, mais do que isso, eles são um instrumento apropriado para forçar a vacinação. Olha o que esse duende arrombado falou. Não é que o lockdown ele só é eficaz para você prevenir as mortes. Ele é eficaz para você pressionar a população a pressionar o não vacinado a se vacinar. Ele é eficaz justamente por o que a gente imaginava que seria o efeito negativo do lockdown, que é gerar ódio na população. Não, isso para o Fauci é uma das coisas boas. O ódio gerado na população em direção a quem não se vacinou, a quem não injetou essa porra no próprio corpo, é um lado bom, porque faz com que essas pessoas se vacinem. Olha só, que maravilha. Lucas, você estava falando alguma coisa? Eu acabei cortando. Sim. Não, é que eu me dei o trabalho de assistir aos 40 minutos da palestra para certificar exatamente o que ele falava. E, cara, assim, é um show de horrores, a sequência de show de horrores, mas os piores momentos começam a partir dos 25 minutos, que é onde, ao invés de só refletir sobre o passado, eles começam, junto com a entrevistadora, a fazer prospecções para o futuro. Dentre elas, a pergunta começa já... Tá, o que foi aprendido das experiências do passado e como é que a gente pode se precaver para uma próxima pandemia? Sabe, onde ele dita justamente essas questões que a matéria dá destaque, mas ele vai mais além, ele fala também de como ele está preocupado com as questões climáticas e como que certas medidas podem eventualmente serem transmutadas para também lidar com o problema climático. Sabe? Você começa, se você botar o vídeo a partir dos 30 minutos, ele começa já a falar, que agora até começaram a brincar nos comentários, né? Agora o Anthony Fauci também está preocupado com questões climáticas, agora, não é só o condutor do processo da pandemia. Deus. Então, ele tem razão, você começa com o lockdown sanitário, depois você passa pro lockdown climático, é 2 palitos, né? Ele tem a pachorra de usar daqueles mesmos eufemismos que a gente criticou, que é o jeito safado da China, que se tornou o jeito safado dos Estados Unidos de pensar a política. Que ele falou, não, veja bem, de fato, o lockdown, reconheço o que os críticos estavam falando, ao contrário do que imputam a mim, eu nunca fui a favor de um lockdown demorado. Eu nunca fui a favor de um lockdown extensivo. Eu sempre vi um lockdown como um meio cuja finalidade era promover a estrutura o mais rápido possível, para que não faltasse máscara, que não faltasse respiradores para as pessoas, sabe? Nessa cara de pau, ele fala isso, ele reitera que isso agora eles vão fazer certo da próxima vez. Já antecipando o primeiro. Eu nunca fui a favor de agredir a minha esposa. Eu sempre fui a favor dela ficar calada, mas aí como ela não ficava calada, eu fui agredindo até o momento que ela ficava calada. Essa é basicamente a lógica do Fauci. Senhoras e senhores, esses são os nossos novos mestres. Ao mesmo tempo, o Osterholm revela em um e-mail vazado, o Osterholm não teve a hombridade de via público trazer isso, porque né, ele precisa do empreguinho dele também, mas o Osterholm, que é um cara minimamente interessante, estava falando, criticando em e-mails internos o pessoal do CDC, falando, gente... vocês estão excluindo todos os dados que mostram que máscara não funciona e só publicando pesquisas que dão a entender que máscaras funcionam. Não é assim que se faz ciência, sabe? E o CDC falou, foda-se, acha que a gente quer fazer ciência aqui? Não, a gente quer
botar focinheira nas caras das pessoas para que elas se sintam sozinhas e despersonalizadas. E se preparem, porque estamos documentando ao longo dessa semana. No começo foi só um ou outro incidente isolado de empresa cobrando a obrigatoriedade da máscara. Anteontem, se eu não me engano, já foi a Lionsgate, um estúdio grande de Hollywood, cobrando a obrigatoriedade da máscara e o status de vacinação e testes periódicos de Covid para continuar trabalhando para Lionsgate. E agora você já tem múltiplas escolas a nível de universidade mesmo, assim, cadê quais foram as... A Morris Brown College de Atlanta, assim, sabe? Algumas universidades, a minha universidade lá de Los Angeles está fazendo isso também. Máscara é obrigatório de novo. Teste de Covid semanal é obrigatório de novo nos lugares mais radicais dos Estados Unidos. Então, pode ser que a gente esteja muito pessimista e seja só um pequeno surge, um pequeno probleminha ali, uma variante nova e o nego está aproveitando para fazer um pânico? Pode. Eu daria 15% de chance disso. Provavelmente estamos fodidos. Provavelmente vai ter outro lockdown no futuro médio, assim, daqui a alguns meses. Eles vão continuar jogando isso na mídia e eventualmente vão fazer um lockdown. Vai ter um lockdown porque a eleição americana está chegando. Pois é. A gente precisa de um lockdown. Como é que o Biden vai ser eleito com mais votos, com votos recordes, se não tiver um lockdown, afinal de contas? Não é como se o general russo a cargo da defesa química, nuclear e biológica tivesse vindo a público no começo dessa semana para falar que os Estados Unidos estão planejando uma nova pandemia, não é mesmo? Então, vai rolar um novo lockdown. Eu estava tentando terminar o programa com algum otimismo, mas não vai dar. Bom, isso que acontece, então eu peço... a gente chama judeu pro programa. Terminamos pessimistas mesmo. Não vai ter, então, se preparem. Vai ter outro lockdown, comecem a se preparar. Só dá uma olhadinha no comentário do Murilo, do Edu Contra, aliás, perdão. Só vai terminar. Vamos terminar com esse comentário do Murilo. Aliás, antes da gente ler o comentário do... Não tem por que eu fazer isso, porque vocês também conseguem ler o comentário do Murilo Loba, né? Qual a maior mentira da humanidade? Só a cabecinha para eu sentir um pouquinho ou é só 15 dias para achatar a curva? De fato, é uma ótima pergunta. O Murilo Loba merece um prêmio por ela. Edu Contra, perdão. Edu Contra. O Murilo Loba merece prêmios também por outros motivos. Mas essa é do Edu Contra, de fato. Palmas para o Edu Contra. Por hoje é isso aí, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal, continue ajudando a gente a crescer no boca a boca. Para o pessoal que está assistindo a gente no YouTube, salve, mas sai da porra do YouTube. A gente não está lendo comentário do YouTube, infelizmente, porque a gente quer pressionar vocês para vir para o Rumble. Sabe? O YouTube deu um puta shadow ban na gente, a gente tá volta e meia banido do YouTube. Quando a gente faz alguma coisa... tem 3 visualizações, que costumava ter 600, 700, então não vai funcionar para a gente no YouTube, a gente deixa só porque é de graça mesmo, e aí de vez em quando tem 3 ou 4 pessoas assistindo aí. Venham pro Rumble o mais rápido possível para vocês poderem conversar com a gente. Tem as nossas outras redes sociais, todos aqui os links embaixo, o nosso chat do Telegram para a gente poder trocar ideia, compartilhar notícias, compartilhar livros, compartilhar papers, filmes e o caralho a 4. Temos o nosso Instagram para os cortes, temos o nosso TikTok para os cortes para quem tem problema mental. Temos... é isso, né? Temos o Twitter que a gente não usa, mas vai lá, vai que, né? E talvez no futuro teremos o Noster, não sei, o Causticidade vive enchendo o nosso saco para a gente fazer o Noster. Ainda estamos sem tempo de olhar, mas é possível que venha no futuro. E um salve para quem está escutando no Spotify também. Acho até inteligente, você consegue ter todas as notícias sem precisar ficar olhando para o nosso rosto. Mas é isso aí, pessoal. Até amanhã. Catalácticos todo dia, das 6 às 7h30 no Rumble. Mesmo bate horário, mesmo bate local. A gente se vê amanhã. Foi um prazer fazer o programa aqui para vocês.